nas cartas de Timóteo, nós ficamos assim impressionados, porque, primeiro, irmãos, a preocupação de Paulo com o jovem Timóteo na questão de passar a ele todas as informações e procedimentos para que ele ensinasse. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é o ensino que Timóteo recebe para ele como pastor e os ensinos que ele teria que passar para o povo. Você está entendendo? Algumas vezes alguém diz, mas isso é carta pastoral, mas o que ele está aprendendo é o que ele tem que ensinar. Então, nós temos aqui, irmãos, esse entendimento mais amplo de tudo aquilo que nós precisamos entender, que são doutrinas básicas da vida cristã. Então nós temos andado com muito vagar, tirando tudo que nós pudermos. E aqui Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 17, nós temos aqui, daqui por diante até o final, nós temos uma série de procedimentos e de informações variadas e muito enriquecedoras, e que às vezes a pessoa não sabe que são assuntos que são tratados dentro da palavra. Bom, verso 17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. O trabalho de um pastor, o trabalho de um ministro, o trabalho de um sacerdote é também um trabalho digno. Nós vivemos em uma sociedade onde algumas atividades sofrem. Engraçado que algumas minorias, alguns segmentos, como a gente sabe, levantam bandeiras em defesa das minorias, e isso é muito controverso, porque em todas as áreas, em muitas áreas, existem algumas que poderíamos dizer até com preconceitos. E nós, como pastores, poderíamos dizer também que há um certo preconceito na sociedade quanto àquele que trabalha nesse papel, nessa função, que não é uma especialidade humana, não é uma especialidade puramente humana, mas chamada de vocação. Ou seja, é um chamado de Deus, é uma vocação dada por Deus. É claro que falar em público, usar a palavra e conduzir, são coisas que existem aptidões humanas para isso. E há quem pense que possa conduzir a obra de Deus apenas com as aptidões humanas. E isso não é verdade, porque o trabalho que a gente faz, aparentemente, pode ser conduzido de uma forma humana, mas nós vamos ver nos demais versículos que virão pela frente, no entendimento maior, irmãos, a obra é de Deus, o que nós estamos fazendo aqui é coisa de Deus, e tudo que o homem faça por ele, cairá por terra, não logrará nenhum êxito. Mas aquilo que é feito para Deus, em nome de Deus, e pela palavra de Deus, Deus confirmará. Porque ele disse que ele estaria presente confirmando a palavra com os sinais. Então ele diz aqui na palavra, dizendo a Timóteo, ele fala a Timóteo acerca dele, para que ele pudesse entender que era digno, era justo, que ele fosse honrado com honorários, com salário, com recompensa financeira do seu trabalho. E ele disse: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem,
com especialidade os que se afadigam na palavra, ou seja, pregação, e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo. Os sacerdotes no Antigo Testamento, na divisão das terras, eles não tiveram herança na divisão das terras. Eles não ganharam terra. A tribo de Levi não ganhou terras. Por quê? Porque eles eram dedicados à obra de Deus. Então eles tinham que se manter dedicados à obra de Deus e não ficarem voltados para as suas terras, para os seus negócios, para os seus projetos. E sendo assim dedicados, eles não teriam herança, não teriam posse, porque Deus seria a sua posse maior. Ou seja, Deus os abençoaria, Deus os sustentaria. Então é digno que aquele que trabalha, aquele que serve, aquele que se afadiga no trabalho da obra do Senhor, seja assistido, seja sustentado. Amém? Então ele fala isso aqui para Timóteo. Verso 19. Veja que ele vai passando nos versículos de situações variadas. Verso 19. Não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quando ele fala aqui presbítero, e quando ele diz também lá no princípio, verso 7, onde nós lemos, os que presidem, presbíteros, ou seja, porque o sentido da palavra presbítero é os que presidem. Por exemplo, eu sou um pastor presbítero. Por que eu sou presbítero? Porque eu tenho a presidência, eu tenho a regência da igreja. Então, a gente percebe que há uma informação, assim, uma desinformação quanto aos procedimentos ou cargos eclesiásticos, assim dizendo. O diácono, ele é aquele que coopera com o trabalho do pastor, sendo seus braços somando para que possa realizar a obra, no seu sentido maior, com atividade, nas atividades, nos trabalhos, para que ele possa ter mais liberdade para se dedicar ao quê? E se consagrar à palavra e à oração. Presbítero são aqueles que têm cargo que presidem, que tomam conta, que administram, que fazem a regência da igreja. O que é um bispo? Um bispo é nada mais, nada menos que um pastor com a função de ser pastor de pastores. O apóstolo, assim dizendo, o apóstolo não é apenas um título que alguém toma para ser maior do que alguém. O apóstolo quer dizer aquele que tem um chamado para o apostolado, ou seja, para expandir a obra, para fazer trabalho missionário, para conduzir. Ele tem a visão de enviar, de montar, de fazer, de desenvolver a obra. O pastor, ele tem um foco local. O bispo, ele tem um foco sobre a pessoa dos líderes, para que ele tenha também um pastoreio, uma cobertura. O apóstolo, ele tem a visão da expansão, do crescimento. Então, só explicando. Verso 19. Não aceiteis denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente. Então, ele está falando aqui, olha, não aceite denúncia contra os demais presbíteros, a não ser na presença do depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Testemunhas são pessoas que viram ou viram. São pessoas que de fato podem dizer de alguma coisa. Não de pessoas que sabem de alguma coisa. Saber hoje todo mundo sabe. Amanhã, hoje sai a revista Veja, ou amanhã, e amanhã todo mundo sabe de um monte de coisa. Saber uma coisa. Agora, ser testemunha é aquele que viu ou ouviu. Aquele que tem fatos que realmente podem presenciaram. Ou seja, então, isso estava sendo orientado. Aí, verso 20. Aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Temam o quê? A vida em pecado. A vida no pecado. Para que entendam que essa não é a vida. Vejam, irmãos, que nós vamos perceber muitas coisas que a gente, meu Deus, isso estava acontecendo lá, Paulo estava ensinando a Timóteo lá, isso sempre essas coisas, as igrejas, os fatos, as coisas só mudam de endereço e de época.
porque a natureza do homem é propensa a todas essas coisas. Conjuro-te, verso 21, perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, ou seja, não sendo parcial. Ou seja, o papel do pastor não é tomar partido, seja em que situação for, seja numa demanda entre pessoas, seja numa demanda entre casais, não importa quem tem razão. Nosso papel não é apoiar quem é o dono da razão, mas é trabalhar no sentido de não tomar partido para que nós possamos encontrar um caminho de possibilidades de conserto e de agir da forma de Deus. Porque quando a gente toma partido, a gente já se opôs a uma outra parte. Por isso, irmãos, é muito importante o trabalho do pastor. Às vezes as pessoas querem que você tome uma posição, mas o seu papel não é tomar posição, mas a posição de Deus, da palavra. Não é ser parcial, é ser imparcial. Por isso, irmãos, quando a gente tem essas coisas, a gente tem que procurar ajuda do pastor, ajuda pastoral, para que nós possamos dar o apoio necessário e o apoio correto. Às vezes a gente tem situações, a gente vive coisas, e o papel do pastor é orientar à luz da palavra de Deus. Nosso papel é chegar, olha, dentro da palavra de Deus, o que Deus diz é isso aqui. Esse é o caminho, essa é a forma. Agora, o pastor não é um delegado, o pastor não é um xerife. Eu não mando na vida de ninguém, a gente aconselha. Às vezes a pessoa diz, mas eu não vou fazer isso. Tá bom, eu também não vou zangar com a pessoa, não é o meu papel. Mas eu vou acompanhar essa pessoa para que possa ajudá-la enquanto ela quer ajuda. Eu disse uma coisa semana passada a uma pessoa: eu te ajudo, mas sob 3 condições. A primeira, que você só fale a verdade, que você queira mudança, e outra coisa, que você queira Deus. Porque eu, como pastor, só posso ajudar quem quer Deus. Se a pessoa não quer Deus, só quer a minha ajuda, eu não vou conseguir ajudar. Não vou conseguir ajudar. Então, hoje em dia as pessoas muitas vezes não procuram a ajuda do pastor, não procuram ajuda pastoral. E às vezes procura se resolver, procura dar o seu jeito, procura conselhos paralelos, procura ajudas. E às vezes, irmãos, por mais boa vontade que se tenha, a orientação não vem como a orientação correta. O compartilhar das coisas. Se você tem uma situação, você tem que procurar compartilhar com o pastor, procurar a ajuda certa, irmãos, porque às vezes o compartilhar com outras pessoas é complicado. Porque, vou dar um exemplo. Eu chego aqui e compartilho o meu sentimento com o Ronildo, né? Que eu estou chateado com o Márcio. E coisa e tal, porque o Márcio pisou no meu pé, depois que pisou, o Ronildo ainda fez assim. Sabe? Pisa e faz assim. E aí, tudo bem. Ele falou, pastor, próxima vez que o Ronildo vê o Márcio, já não vai ver o Márcio da mesma forma. Os olhos dele vão mudar. E a gente sabe por quê? Porque eu já mostrei na palavra de Deus que quando a gente recebe uma coisa, a nossa visão muda. Os discípulos estavam com Jesus, haviam visto um grande milagre da multiplicação dos pães. Sobrou pão, era pão aí a rodo. Mas bastou passar um pouquinho ali e estar perto dos fariseus e ouvir algumas coisas, e eles já estavam discutindo e brigando por um pão. E Jesus disse o que para eles? Guardai-vos do fermento dos fariseus. Vocês viram um milagre, mas ouviram alguma coisa aqui, e o coração de vocês já está vendo as coisas de forma diferente. Você está entendendo?
Então, com isso, a gente faz com que o quê? Sem querer, ele vai olhar para ele de uma forma diferente. E sempre, tudo tem o meu lado e tem o outro lado. O lado do Márcio. O certo é a gente guardar o coração e procurar conselho com o pastor. Não procurar dividir isso com outra pessoa, porque o quê? A gente repassa aquela situação. Porque as pessoas não estão preparadas para ser imparciais. Elas tomarão um partido. E com isso, a gente aumenta a fatia daquela situação. Eu sempre digo, olha, meu irmão, não fale de problemas da sua esposa com ninguém. Minha irmã, não fale de problemas do seu esposo com ninguém. Porque se você falar, a partir do momento que o seu esposo entrar aqui, a pessoa vai olhar para ele assim, cara de santinho, mas não vale nada. Porque já vai ter um pré-julgamento. Por quê? Porque tem ciência de coisas e tudo tem o outro lado e tudo é muito complexo. Houve situações gravíssimas no passado e se passaram por aqui, ninguém nunca soube. Criminosos estiveram aqui, fizeram parte da comunhão com vocês e vocês nunca souberam, até que seguiu-se o processo e a polícia encaminhou. Situações odiosas que vocês não conseguiriam olhar e tratar, e nesse compartilhar não dariam um abraço nessa pessoa se soubesse quem essa pessoa era. Alguém que estuprou e violentou a própria filha. Você não daria um abraço nessa pessoa. Você não se sentaria perto dessa pessoa. Mas porque você não sabia e você foi imparcial, então o que aconteceu? Esse lugar ajudou e você ajudou a tratar de alguém. Simplesmente sendo que você é, do jeito que você é. Nosso meio, a igreja do Deus vivo. Gente, a boa, sabe qual é? Quanto menos a gente souber, melhor. Ah, tem um bolo de gente ali. Eu não vou lá ver o que é não, gente. Ah, tá bombando, aí subiu. Não vou olhar a notícia não. Eu vou olhar o que me importa, o que me interessa, o que tem a ver comigo. Porque, irmãos, nós vivemos num mundo hoje onde todo mundo quer ser justiceiro, a própria população, todo mundo é técnico, todo mundo é juiz, todo mundo é alguma coisa. E nós, irmãos, nós temos que olhar para nós e cuidar da nossa vida. Então, as coisas de Deus, o trabalho de Deus, olha só, Paulo dizendo a Timóteo, nada faça com parcialidade. Mesma coisa, se você vir a saber de algum problema com alguém, não tome partido. Nem ouça, nem dê os seus ouvidos, nem alimente. Diga assim, procure o pastor. Se você não consegue conviver com isso sozinho, procure o pastor. Ou então, vá orar, guarde seu coração. Porque o fato de você dar ouvidos, aquela pessoa assim, sente você como aliado. Eu contei tudo para Márcio, ele não me disse nada. Ele educadamente me ouviu, mas eu digo que eu contei tudo para ele. O silêncio dele para mim é uma concordância. E o diabo, irmãos, o nosso adversário anda ao derredor procurando o que possa tragar. As pessoas parecem assim que gostam de problemas, que gostam de coisas ruins. As coisas boas parecem não atrair tanto quanto as coisas ruins. Não é? Está sabendo da última? Estou nem aí. Por que, irmãos? Bom é guardar o coração em Deus, para que a gente possa falar com pureza de alma diante do Senhor, e não com a alma inflamada, cheia, angustiada. Mas prosseguindo, a gente vai aprender mais com Paulo.
Versículo 22. Veja que ele pula de versículos e versículos assim. Versículo 22. O que diz aí? Só o Evandro veio hoje? Vem mais gente aí, vamos lá. Imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplices do pecado de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, não impõe as mãos precipitadamente. Paulo estava advertindo a Timóteo a não ordenar precipitadamente pessoas ao ministério. E a forma como hoje se fazem pastores nesse país é uma produção assim, a todo vapor, a todo vapor. Porque o que precisa para ser um pastor? Só Deus chamar. E alguém diz, Deus te chamou. Bom, se Deus me chamou, chamou. Eu estou aqui e quem me quer? Porque hoje a gente vive num país que a liberdade que nós temos de culto religioso permite que alguém alugue uma casa, uma loja e abra, coloque uma placa e se apresente lá com uma gravata ou com um colarinho dizendo que é pastor, e todos estarão ali e passarão a chamar. Agora, quem diz que ele é? Quem é a pessoa? Hoje, as denominações estão mais exigentes, estão usando assim de alguns princípios para que possam resguardar. A maioria das denominações hoje, dentro do currículo para se preparar um pastor, o currículo de seminário, está na prova final um exame de entrevista com o psicólogo, para perceber, para poder fazer também uma avaliação psicológica. Vou dizer uma coisa, com muito temor, mas é a escola dominical. Gente, tem muita gente que se apresenta como pessoas de Deus, pastor, missionário, coisa, que você não sabe de onde veio, não sabe quem é. E muitas pessoas estão apresentando alguns distúrbios. Muitas das coisas que muitas vezes hoje se faz com a palavra de Deus e com a obra de Deus é fruto de uma imaginação, muitas vezes doente, que já está desenvolvendo alguns traços de desvio de personalidade, de conduta e distúrbios psicológicos. É muito sério, porque são pessoas que estão cuidando da vida espiritual e da alma de pessoas. É algo muito sério. E a própria palavra de Deus diz, sobre o pastor, que orem pelos pastores para que eles possam presidir sobre a sua vida com alegria e não com choro e com gemidos. Hoje, irmãos, nós temos assim um cenário muito difícil no nosso país. Essa abertura é maravilhosa, porque o que nós podemos hoje fazer em termos de obra de Deus, a liberdade que temos para fazer, é muito grande. Contudo, irmãos, essa liberdade também tem uma porta que abre uma porta para situações muito conflitantes, muito difíceis. Tem gente lá na porta precisando de ajuda. Então, nós precisamos, irmãos, entender o que Paulo diz aqui. A ninguém imponhas precipitadamente a mão. Então, quais são os quesitos hoje? A pessoa fala bem, ou a pessoa é legal. Não, Deus tem uma obra na sua vida, basta a gente ter um pouco mais de desenvoltura. Fala, não, Deus tem uma obra na sua vida e coisa e tal. E logo se coloca a pessoa dentro de uma posição, dentro de uma situação muito séria, muito séria. Olha, eu tenho atendido pessoas, muitas vezes,
que estão vivendo conflitos, e conflitos por causa de conselhos que receberam em gabinetes pastoral. Conselhos estranhíssimos. Conselhos realmente. E o pastor, hoje, ele é uma pessoa que ele tem que estar ligado com as coisas do Senhor, da palavra, e estudar a palavra a ponto de entender a aplicação da palavra e da vida do ser humano, da vida hoje. Porque é muito fácil pegar a Bíblia e querer dar biblada e na cabeça dos outros. Ou seja, é o legalismo. É muito fácil impor às pessoas sem estar na pele delas. É muito fácil dizer para as pessoas alguma coisa sem estar na pele delas. E aí, por exemplo, hoje, uma pessoa chegava para você no passado, para um pastor, e falava: olha, meu marido está me batendo 2 vezes por semana. Minha irmã, nós vamos orar por você. Fica firme no Senhor. Não sou eu que estou apanhando, né? Fica firme. Quando ele te bater, você fica clamando em espírito. Aí ela volta. Pastor, agora é 4 vezes por semana. Continua orando, a irmã não está orando direito. Queridos, hoje o pastor ele tem uma responsabilidade. Porque se houver um crime na família, quem sabe não tomou providência, pode ser também envolvido como culpado. Antigamente as pessoas chegavam, armavam um casamento, o pastor chegava lá: olha, não pode atrasar. Aí a pessoa atrasava e dava um piti de autoridade: não vou fazer, vou embora, e larga o casamento. Não faz o casamento. Você pode ser processado, porque houve uma festa, houve gasto, muitas. Hoje a vida é diferente. Então, você tem que andar em outros caminhos, fazer outras formas de ensinar, de conduzir as coisas, mas hoje você tem responsabilidades a mais perante a sociedade. Quantos crimes? Porque o que mais tem hoje nos noticiários, aqueles noticiários que a gente foge de ouvir, que tem todos os dias durante a semana, o que mais tem ali? Só crime familiar, só crime de marido e mulher. Você já viu quantos aparecem lá quando você vê que vem lá evangélico? Eu já fui interpelado por um juiz quanto à conduta de uma pessoa que caiu num problema lá fora, coisa e tal, era um militar, e o juiz mandou um documento para mim para que eu pudesse dar um parecer sobre a conduta da pessoa familiar, dentro da igreja, dentro da fé. Ou seja, irmãos, a responsabilidade é muito grande. E ele disse: ninguém ponha precipitadamente a mão. A Bíblia diz que o obreiro deve ser provado para ser aprovado. Ele não é aprovado, ele não é uma bênção para depois ver se ele vai dar para ser pastor. A pessoa tem que ser provada, tem que suportar as coisas para que depois possa ser, então. Porque isso não é promoção, é responsabilidade. Pastor não é promoção, é responsabilidade. Amém? Então, e ele diz: para que não te torne-se o quê? Cúmplice do pecado de outro. Se você sabe, essa pessoa que eu atendi, que eu falei, que eu citei, isso tem muitos anos, e eu só me mantive atendendo essa pessoa, junto com a esposa, junto com a minha esposa, e a partir do momento que ele comunicasse ao comando dele a situação de saúde mental dele. Então, irmãos, é muito sério. Não é só fazer culto, não é só dizer aleluia, que tem bênção. Não. Porque não é como jogar bala. Quem quer pega, não. Deus só vai abençoar quem Ele puder abençoar. Juntar gente, trazer gente é fácil.
É só você fazer promoções, fazer eventos, trazer artistas de sucesso, e aí você traz gente, mas você traz pessoas para assistirem. Se você tem um compromisso de zelar pela vida, pela a palavra de Deus, é que é a principal fonte de vida para nós. A outra coisa interessante, vê como é que eu estou dizendo, como é que pula, né? Verso 23. O que é que diz aí? Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O texto fora do contexto serve de pretexto, né? Tem gente que diz que bebe porque Paulo mandou beber aqui. Mas sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? Quem era Paulo? O homem que Paulo era. Como ele era usado por Deus. Para quê? Para alcançar vidas e para curar. Amém? Ele não era um instrumento na mão de Deus para curar pessoas. Mas para Timóteo ele diz, olha, toma um pouquinho aí, coisa e tal, como se fosse um remédio, por causa do teu estômago, por causa das tuas frequentes enfermidades. Você veja que muitas vezes hoje enfermidade é uma coisa que as pessoas lidam com muita dificuldade no meio da igreja, no meio da fé. Por quê? Porque parece que ficar doente é coisa do diabo, é pecado. Querido, ficar doente é coisa dessa vida, é velhice. Há enfermidades que o inimigo usa para perturbar, mas, queridos, porque a gente já nasce morrendo, né? A gente assim, parabéns, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. A gente está indo, mas a gente está indo por fim. A gente já nasce morrendo, né? Então, a realidade é essa. Então, veja, irmãos, como é que esse versículo acaba com essa crise interna de entendimento. Primeiro, que nem todo mundo nós vamos curar com oração. Vamos falar essa grande verdade. Nós temos que orar sempre por todos, em todo momento. Agora, quem vai curar é Deus, se Ele quiser e na hora que Ele quiser. Não adianta botar minhas tripas para fora, que não vai resolver isso. Paulo diz aqui a Timóteo, olha, toma um pouco disso por causa do seu problema de estômago e das suas frequências. Esse pastor chamado Timóteo, da igreja de Éfeso, era um homem que tinha frequentes enfermidades. E às vezes hoje no meio evangélico as pessoas, se alguém tem uma propensão à enfermidade, poxa, você tem que orar mais, parece que é falta de fé. As pessoas lidam até com um pouco de dificuldade, porque parece que quem tem enfermidade é porque tem pouca fé, né? Ou porque não orou direito, não fez o dever de casa, né? Irmãos, é assim. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão, diz Marcos. Então nós temos que orar. Agora, não sou eu que curo, a gente faz. Quem vai curar é o Senhor, se Ele quiser. E na hora que Ele quiser. A gente quer o prestígio. Eu quero orar e ver acontecer. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor e ao vaso que Ele usou aqui. Às vezes Deus vai curar e você não vai nem ver. Ou às vezes a pessoa é curada e nem fala nada. Que bom, porque não inflama o coração da gente de vaidade. Amém? Porque quando a gente sabe que Deus usou a gente fica um nojo. Não é verdade? Quando a gente sabe que Deus usou a gente fica um nojo. Insuportável. Bom é quando a gente não sabe que Deus se agrada e a gente fica oh meu Deus, eu não consegui, a gente não sabe de nada. Então veja que ele fala aqui, irmãos, para Timóteo, enfermidade, irmãos, faz parte da vida. Agora, Deus cura. Temos que orar quando? Sempre. A gente sabe que Ele ressuscita. A gente sabe que Ele ressuscita mortos, amém? Agora Ele vai ressuscitar o morto que Ele quiser, o dia que Ele quiser, amém? Você vai querer ir para a porta do cemitério e mandar levantar todo o caixão que entrar? Não vai. Porque, irmãos, esse também, a morte, é um plano de Deus, que acabou sendo na vida do homem. Então tem que se cumprir.
Lázaro foi ressuscitado, amém? Uma vez, mas na segunda ele foi com tudo. E não voltou mais. Amém? São poucos que têm essa chance. Não é? Tem casos de Deus, de pessoas que Deus levantou dentro do necrotério. Né? Eu creio, pessoas que estavam mortas e atestadas como mortas, e eu creio. E Deus faz isso mesmo para quê? Para mostrar que Ele é Deus. Amém? Versículo 24. Olha quanta riqueza, gente. Olha quanto procedimento. Os pecados de alguns homens são notórios. É o que a gente diz assim, está na cara. E levam a juízo. Ao passo que os de outros, só mais tarde é que aparece. Está entendendo como é que é? Ó, Paulo ensina a Timóteo. Não se preocupe. Há homens cujo pecado, quando fala homem, é sentido geral do ser humano, homem e mulher. Há pecados que são notórios. Há pecados que são evidentes. Mas há pecados que o quê? Que só mais tarde é que vai aparecer. Mas aparece. Ele diz no versículo 25: da mesma forma, também as boas obras antecipadamente se evidenciam. Ou seja, no sentido das boas obras também, há obras que logo se vê, mas há obras boas que são feitas que ninguém vê. Mais tarde elas virão à visibilidade. É isso que ele está dizendo. Tanto quanto do pecado, para quando assim não seja, não podem ocultar-se, é o que ele diz. Ou seja, não serão ocultas. Há coisas assim, às vezes, que as pessoas descobrem depois que a pessoa morre, que puxa, descobrem que há coisas que vieram depois até da partida da pessoa, não é? Agora, há coisas que se evidenciam. É assim, é assim. Ou seja, ele está nos ensinando coisas para que a gente seja sábio no entendimento. Não é só aquilo que a gente vê que é. Tem coisa que a gente não está vendo e também é. Nem tudo está visível, nem todas as boas obras de todo mundo está visível. Nem todos os pecados de todo mundo está visível. Mas alguns são evidentes imediatamente, mas outros com o tempo. Amém? Amém? Capítulo 6. Ele pula para outro ponto. Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas, ou seja, ensina e recomenda que as pessoas possam. O que ele está falando? Do relacionamento entre o patrão e o empregado, do senhor e do servo na época. Ou seja, para que aqueles que tinham senhores, patrão, que era servo, que era crente, que era temente a Deus como ele, para que eles tratassem esse com mais respeito ainda, por serem patrão e por serem de Deus. E não com desrespeito, porque é irmão. Olha só a clareza disso, amém? Olha a clareza. Porque não tratem com desrespeito, no versículo 2, também os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito porque é irmão. Pelo contrário, às vezes a gente quer usar de uma liberdade porque é irmão. E a gente mistura as coisas. Não é verdade? Ah, meu chefe é irmão, é lá da igreja também. Não, está tudo bem. Não. As coisas não podem ser assim. Olha, é da palavra de Deus, o conselho da palavra de Deus. Da mesma forma, o patrão que tem empregado crente, entendeu? Deve tratar com amor e temor como a todo funcionário, e não especialmente porque ele é
irmão. Não, ele é irmão lá da igreja, então ele não vai fazer hora extra. Não, irmãos. Lembra que ele ensinou lá em cima sobre imparcial, ser imparcial, não ter parcialidade? Então, ensina, recomenda. Então, os relacionamentos. Às vezes, irmãos, a gente pode entender isso hoje na atualidade de outra forma. Às vezes não é uma questão de terem vínculo empregatício, mas às vezes é uma questão de termos relacionamento de negócio. Vamos lá, o Márcio vende. O que você vende, Márcio? O Márcio é um técnico, então, Márcio, estou precisando de um técnico como você. Agora, a gente é irmão, sabe como é que é, né? Tu vai me cobrar só 10% do valor. Veja bem, a gente quer explorar, porque é irmão. Amém? A gente, sobre a questão do ser irmão, a gente quer gratuidade, quer ser sempre abençoado, quer ser sempre favorecido, porque é irmão. Gente, uma coisa é a pessoa querer abençoar, outra coisa é a gente querer se dar bem. E se a gente é irmão, a gente também tem que pensar assim, quem sabe ele também não esteja precisando mais, e às vezes eu vou pagar a ele. Márcio, segura o troco aí. Márcio gostou. Eu também gostaria. Por quê? É duas mãos que abençoa, em duas vias isso. Né? A gente não pode ter aquele sentimento mesquinho que as pessoas aí fora têm, de que quem tem uma função, ou quem tem um negócio, as pessoas logo superestimam aquela pessoa e se minimizam a ponto. Não, irmãos. A gente também tem que aprender a ser bênção. Amém? Então, às vezes, só em você pagar o mesmo preço, o preço justo que todo mundo paga, de você estar adquirindo na mão do Márcio, você está abençoando a vida dele, em sendo um cliente dele, em sendo um freguês dele. Isso é abençoador, isso é coisa boa. E não querer usar isso aí para que eu possa. Não, está muito caro, tem irmão lá na igreja que vai fazer isso para mim de graça. Não é assim. Já pensou, irmãos? Numa igreja aqui, poxa, se você já pensou, Márcio, se tivesse fazer de graça isso aí para todo mundo aqui, você prefere me dar de ramo, né? Claro, porque quem aguenta? Não é isso aí? E aí, se o irmão diz que não, a pessoa está vendo? Mão de vaca, depois diz que é crente. Essa é uma conversa, né? Essa frase, depois diz que é crente. Isso é típico de. Mas olha só, ele vai falar disso agora. Paulo vai falar com Timóteo sobre isso agora. Versículo de número 3. Vamos ler atentamente isso. Se alguém, vamos lá juntos. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Você sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Olha, tem gente que vai dizer que o seu trabalho espiritual, o seu trabalho como ministro, o seu trabalho como pastor, o seu trabalho de piedade, de cristianismo, de vida de fé, isso aí, é para se dar bem, é para ganhar dinheiro. Não é a mesma coisa que dizem hoje? Não é a mesma coisa que dizem hoje? Gente, eu queria que você estivesse no meu lugar. Quando chega no shopping, alguém grita assim, alguém te conhece assim, pastor, rapaz, todo mundo olha para mim, eu me sinto horrível. É estranho. Aliás, em qualquer lugar que alguém fala assim, porque é terrível, né? Você passa por situações desastrosas. Gente, olha quem está falando aqui. Se alguém ensina outra doutrina, que não é segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas. Gente, tem pessoas que têm mania de questões polêmicas. Tem mania de contenda, que gosta só de contenda. De palavras que nascem de inveja, provocações,
difamações, suspeitas malignas é o que diz Paulo. Ser pastor hoje é sempre ser alvo de suspeita. Ah, esses crentes, é assim que as pessoas aí fora falam. Ah, esses pastores. Há um tempo atrás eu estava numa delegacia dando apoio a uma pessoa e alguém me chamou de pastor. E a pessoa que estava sentada logo fez uns comentários e balançou a cabeça. Acho que ela pensou que eu estava ali como vítima da situação. Como vítima não, ou como pivô, como alvo da ação policial. E eu estava ali numa questão de apoio. Entendeu? Então, por quê? Suspeitas mais. Todo mundo suspeita. Às vezes você tem dificuldade até em casa com seus parentes que não são crentes e que não gostam de crente, porque eles dizem para você, esse negócio de pastor é tudo para ganhar dinheiro, suspeitas malignas, é o que diz. Todo mundo suspeita todo mundo. E nosso país está vivendo assim. Nosso país é assim, todo mundo suspeita, todo mundo é suspeito. Todo mundo é suspeito. Né? Então, olha só o que diz a palavra de Deus. Altercações, ou seja, problemas que não se acabam. Ou seja, quem gosta disso nunca sai disso. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertidas e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, no coração dessas pessoas, a vida da fé, igreja, trabalho da obra de Deus é só fonte de lucro, de riqueza. Se é na vida de alguém, eu não sei, eu não posso afirmar. Eu sempre digo, irmãos, as pessoas falam de todo mundo. Alguém viu, eu estava lá, eu vi. Se eu não vi, eu não posso falar nada. Ah, mas estão dizendo, então eu sou igual aos que estão dizendo. E quem está dizendo? Todo mundo diz o que quer. Hoje a gente vive assim, né? A gente vive assim. Então, agora veja, verso 6. Paulo diz o quê? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Eu falei, de fato. Aí Paulo vem com o argumento dele. De fato, é muito lucrativo mesmo a vida da fé com contentamento. Ou seja, tanto para membros, tanto quanto para pastores. Qualquer pessoa. A vida da fé, a vida com Deus, é uma vida quando a gente tem contentamento, ou seja, quando não somos movidos por sorte das ganâncias, é uma vida o quê? De prosperidade, de bênção, de paz. Amém? Quando eu sou feliz com o que Deus me dá, posso ser uma pessoa mais abençoada ainda. Continuando aqui, que ele vai desenvolver isso mais. Porque nada temos, de fato, versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar desse mundo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Alguém aqui trouxe alguma coisa para esse mundo? Hã? Você trouxe na sua fralda? A gente veio sem fralda, né? Ninguém nasceu trazendo uma malinha, nem um cartãozinho. E desse mundo a gente vai levar o quê? Hã? Nada, ainda vão levar a gente. Nem a si mesmo a gente se leva, né? Vão levar a gente. E não pense que vão botar a melhor roupa. A melhor roupa vai ficar para o parente que precisa. Vai com aquela que já está mais batida, porque só aparece a carinha mesmo. E não precisa de mais nada. Porque, irmãos, o que viemos fazer aqui, no corpo ali não resta mais nada. Porque para aqueles que são chamados por Deus, esses, enquanto o velório está acontecendo, eles já foram recebidos na glória pelo Pai. Porque essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé. Amém? Então, ora, versículo 9: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências
insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Viu? Aqui a palavra para todo crente, para membro, para pastor, pastor que quer ficar rico, pessoa que quer ficar rica. O problema de querer ficar é que a gente pode cair nas ciladas. Aí ele começa, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O problema não é ter dinheiro, não é ter recurso, não é ter uma vida boa. O problema é ter amor ao dinheiro. É casar com a notinha. Amém? Versículo 10. Tu, porém, olha a palavra de Deus para Timóteo. Tu, porém, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Pastor Timóteo, foge dessas coisas. Irmão, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te que perante de Deus, que preserve a vida, que todas as coisas perante Cristo, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz que o problema não é ser uma pessoa rica. Se Deus te abençoou com riqueza, amém. Vai ter algo aqui que vai complementar isso. O problema é o amor ao dinheiro. E não pense que o amor ao dinheiro está nas camadas ricas apenas. Tem muito pobre que ama dinheiro. Às vezes a gente pensa que isso está lá. Está nas camadas. Não, gente. Ele não está falando de classe. Ele está falando de pessoas, de almas. De pessoas. Eu já falei aqui, na época eu trabalhava no banco. Então a mesa da gerência ficava de frente para os caixas eletrônicos, naquela época dentro da agência. Tinha gente que ia todo dia na agência, não tinha nada para fazer, só para ver o saldo. Só para contemplar a beleza e a formosura do seu saldo. E não que gastasse, não. Eu conhecia pessoas que viviam assim, mal vestidas e não usufruíam do melhor. Para quê? Para ter aquele número na conta. Se você se serve do dinheiro que Deus te deu e usufrui dele, amém, é isso aí. Porque é para você usar ele, não é para ele te usar. É para ele te servir e não você servir a ele. As pessoas iam lá, às vezes, mal vestidas. Pessoas ia lá e coisa e tal, e se tivesse 1 centavo estranho, esquisito, se cobrasse uma taxa de 1 centavo, olha, me tiraram aqui, vai fazer falta, e, sabe? Então, eu lidei muito com isso, com pessoas assim, que tinham um apego, uma paixão por dinheiro, né? Moravam mal, viviam mal. Estou falando isso porque como gerente a gente acabava tendo, vamos visitar lá, o cliente chegava lá, era uma situação, né? E a pessoa, né? E nada. Então, assim, não, eu guardo aqui que é para uma doença, para uma morte. Jesus, o dia que eu morrer, tudo que eu juntei, quem junta vai ficar. É bom que ele te sirva até o teu último dia de vida, porque depois que você fechar os olhos, não vai te servir para nada, ainda vai ficar aí para nego brigar. Ainda vai arrumar encrenca para os outros. Né? Eu tinha lá no Rio de Janeiro, o Jaime, olha, dou tudo para os meus filhos e para mim, principalmente para minha mulher. Não vou deixar nada para eles, não. Eles que trabalham e ganham, porque se eu deixar alguma coisa, eles vão brigar. Eu dou condição para eles viverem e fazerem a vida deles, mas eu vou gastar tudo aqui. Ele era um cara meio piradão assim, mas falava umas coisas certas.
né? Porque é interessante. Versículo 5: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha que palavra linda, né? O único que possui imortalidade, homem, imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorto aos ricos, olha só, exorto aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos. Veja, ele não está dizendo não seja rico, ele está dizendo não seja orgulhoso. Ele não está dizendo por isso, não seja rico. Tem muita gente falando bobagem, né? Irmãos, são as pessoas ricas desse país que dão emprego e trabalho, que dá condições. Depender do salário, né, dos mais pobres. Então, exorto os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. O problema do rico é colocar a sua confiança na instabilidade da riqueza. Mas Deus diz, avisa aí, Timóteo, aos ricos, que confiem em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ou seja, rico é Deus para conosco. Amém? Verso 18: que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos de dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Ou seja, que sejam de coração bom, que sejam generosos e que confiem em Deus, a fim de que desfrutem das coisas dessa vida, mas também, principalmente, se apoderem da vida eterna. Amém? E finalmente, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Louvamos a Deus pelo livro de Timóteo, pela carta a Timóteo. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra preciosa, pelo teu grande amor, Deus, que nos concede aprender mais de ti e sermos ministrados pelo teu Espírito. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala diretamente conosco hoje, ó Deus, através dessas palavras inspiradas. A impressão que temos, ó Deus, que isso foi escrito para nós nessa manhã. Por isso nós te pedimos, Senhor, firma em nosso coração o teu ensino e nos ajuda, Senhor, a praticar a tua vontade, que o nosso coração esteja verdadeiramente inclinado em te obedecer e viver uma vida de piedade na tua presença, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas nessa manhã, com liberalidade, com amor, com alegria, como nos ensina a palavra do Senhor.